Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de teologia. Estamos no quarto módulo, nós estamos falando sobre os livros históricos. Começamos na semana passada, nós já falamos sobre os livros de Josué, de Juízes e de Ruth. Na nossa primeira aula sobre esse módulo, nós conversamos lá na nossa aula presencial sobre essa transição, né? Saindo do Pentateuco, saindo do período de Moisés, do povo de Israel no Egito, e a gente fez a transição para a época de Josué, com a conquista da terra de Canaã. Entramos no livro dos Juízes, ainda falando sobre alguns territórios que precisavam ser conquistados, e um período do povo de Israel em que o povo se esqueceu das coisas do Senhor. É uma época que a gente fala que as pessoas faziam aquilo que elas achavam melhor. E quando o povo de Deus desobedecia, quando o povo de Deus se rebelava, Deus mandava os opressores para trazer arrependimento ao povo, o povo clamava a Deus, Deus mandava um libertador, um juiz para aquele momento, e a gente percebeu que esse ciclo se repetia. E nós vimos também o livro de Ruth inserido nesse período dos juízes, provavelmente na época de Gideão, e uma história tão linda. E por que ela é tão importante, né? Por que ela está ali inserida na Bíblia que nós temos nas nossas mãos? E a gente viu porque faz parte de um momento da história que culminaria no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós entraremos nos demais livros, que serão o primeiro e o segundo livro de Samuel, primeiro e segundo de Reis, primeiro e segundo Crônicas. Nós vamos fazer um apanhado geral, mas eu acredito que vai ser muito gostoso e que Deus também vai continuar falando ao nosso coração através desses livros. Nós falamos também na nossa aula presencial o quanto é marcante a presença do caráter de Deus em tudo aquilo que nós estamos estudando, e a gente vai continuar vendo esse ciclo se repetindo do caráter de Deus se manifestando. Então, sempre apontando o caminho da salvação, apontando para a redenção, o povo em rebeldia, Deus trazendo, chamando ao arrependimento. Então a gente vai ver bastante esse padrão aqui nos livros históricos, e nós vamos então começar agora com os livros de Samuel. Então nós temos, originalmente esse livro ele não era dividido dessa maneira, mas era um livro só. Então nós vamos depois, né, com as traduções bíblicas, a gente já estudou sobre isso, a gente viu que a Bíblia foi organizada de uma maneira didática, então por isso que nós temos essa divisão hoje como nós temos. E então nós vamos ver aqui começando pelo primeiro livro de Samuel. E é interessante que a gente pode achar, né, que os dois livros foram escritos por quem tem o nome, né, quem leva o nome do livro, mas na verdade não. Pode ser que Samuel realmente tenha deixado alguns registros, mas não poderia ser ele o autor, porque os dois livros, né, lá já em 2 Samuel nós vamos ver que Samuel já morreu, né? Então ele não poderia ter escrito o livro depois de morto, né? Então a gente vai vendo que tem alguns autores prováveis. Você que está fazendo o curso com a gente tem todas essas informações na apostila, e hoje aqui o nosso foco na nossa aula online não vai ser tanto nesses detalhes, mas a gente vai fazer realmente uma visão panorâmica desses livros. O livro de Samuel, ele já começa contando a história do próprio Samuel. E é uma história importante para nós, porque nós vamos ver essa transição que está vindo do período dos juízes, e a gente está pegando agora um período em que Israel está em conflito constante com os filisteus. E Samuel, né, o nascimento dele já vem com um propósito muito forte, né? Se você ver lá em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 1, diz assim que naquela época as visões eram raras e Deus já não falava tanto, né? Então não existia aquela palavra profética, não tinha alguém ali que Deus usava como um canal para falar ao povo. Isso deixa bem claro que isso estava raro, era um momento de um certo até silêncio da parte de Deus, mas talvez porque não tinha alguém pronto, disposto a ouvir a voz de Deus. E Samuel nasce de um clamor, né, de uma mulher chamada Ana, que era estéril, e Ana vai
até o local de adoração para fazer esse clamor a Deus, né? Pedir para que o Senhor tirasse essa esterilidade dela. E ali, se você for acompanhando a história na Bíblia, você vai ver que ali tinha um sacerdote chamado Eli, que até fez um julgamento, né? Muito esquisito sobre ela, mas Deus ouve o clamor do coração de Ana e lhe concede um filho, que é Samuel. E Ana, ela faz um propósito com Deus de consagração desse bebê, né? Ela diz ali que se Deus desse esse filho para ela, esse menino seria totalmente consagrado ao Senhor, e o voto que ela faz ali é um voto de nazirado, né? Então a gente pode dizer também que Samuel era um nazireu. E Samuel, então, é dedicado ao templo, ele é dedicado ao serviço do Senhor, ele é dedicado à casa do Senhor, e ele é entregue, depois de feito o desmame dele, ele é entregue nas mãos daquele sacerdote chamado Eli, para ali ele crescer e ser ensinado no caminho do Senhor, na instrução do Senhor, para o serviço, né? Para servir a Deus de forma integral. E Deus não deixou Ana sem recompensa, vamos dizer assim, né? Esse ato do coração dela, depois que ela entrega Samuel, Ana teve mais 5 filhos, né? Que ela pôde ali desfrutar de todos eles. E a narrativa desses 2 primeiros capítulos sobre a história, né? Do nascimento, da infância de Samuel, é muito gostoso. Leia, né? Que você vai ver que tem ali detalhes muito, muito importantes para nós. Em determinado momento, né? Samuel então ouve, ainda menino, ainda muito jovem, ele ouve a voz de Deus naquele tempo em que era raro isso acontecer, né? E quando ele percebe que é Deus falando com Samuel, então eu acho que ele se toca de que Deus está levantando uma nova liderança. E de fato Deus estava, né? Porque se dependesse dos sucessores de Eli para liderar Israel, né, nas questões espirituais, até mesmo em questões políticas, né? E de outras questões sociais, em que o sacerdote muitas vezes também era buscado para trazer soluções, né? Para trazer respostas, Israel ficaria desamparado, porque a gente vai ver também, né, nesses primeiros capítulos, que os filhos de Eli estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, Samuel, ele é levantado, e a gente pode dizer que ele é levantado para exercer aqui 3 funções muito importantes, e nisso é uma figura até comparativa do próprio Cristo, né? Então a gente vai ver que Samuel, ele se levanta como um profeta. Então ele é um homem que ouve a voz de Deus, Deus fala com ele, traz revelações, traz direções. Samuel também é um juiz, por isso ele é considerado, talvez da era dos juízes, o último juiz, porque ele traz também direções políticas, de estratégias para o exército, de estratégias até mesmo para a guerra. Mas também ele é sacerdote, então ele acumula aí 3 funções muito importantes, assim como Cristo é para nós também sacerdote e profeta. Então, o ministério de Samuel é um ministério muito marcante, e a gente vai ver também que ele se torna marcante porque ele vai trazer, não que ele vai trazer, mas ele vai participar, ele vai figurar no início da monarquia em Israel, tá? Então, aí nos primeiros capítulos de Samuel é isso que nós temos, né? Então a gente vai ver também ele atuando como juiz. Em que sentido, né? A gente vai ver aí entre os capítulos 4 até o capítulo 8 o conflito que Israel tem constante com os filisteus, e em determinado momento os filisteus roubam a Arca da Aliança, e aí você lendo a história você vai ver que os filisteus são duramente castigados em relação a isso. Eles conseguem trazer de volta a Arca da Aliança, lembrando que nesse momento da história o local de adoração não é Jerusalém, é Siló, né? Jerusalém se torna local de adoração anos à frente no reinado de Davi. Acontece que Samuel, os filhos dele também não eram confiáveis, né? Samuel, ele teve muito sucesso como profeta, como sacerdote, como juiz, mas parece que ele falhou em relação a levantar filhos que fossem bons sucessores. Então também a Bíblia fala que ali a partir da metade do capítulo 8, né, que o povo começa a perceber que os filhos de Samuel não teriam menor condição, né, de serem líderes em Israel, e o
povo começa a clamar por um rei, né? A gente sabe que essa não era a vontade de Deus, né? Que o que Deus queria era que ele mesmo fosse rei sobre Israel, mas o próprio Deus fala para Samuel: Samuel, pode levantar um rei, se o povo está pedindo, está clamando, então levanta. Mas a gente vai ver depois, aqui mais à frente, né, nas histórias dos livros dos reis, que há consequências para o povo em relação a isso, né? Talvez se Israel tivesse permanecido debaixo da ordem que Deus tinha dado deles não terem rei sobre eles, para não se igualarem aos demais povos, para eles permanecerem com essa identidade de serem um povo exclusivo de Deus, talvez o que se sucedeu depois não teria acontecido, né? Mas Deus fala para Samuel: ok, eu vou ouvir o povo e eu vou dar um rei, se é isso que vocês querem, mas aguentem as consequências, né? E aí Deus levanta, Deus indica, né, para Samuel quem seria essa pessoa, e aí a gente tem o primeiro rei da era dos reis em Israel, chamado Saul. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Saul e dá a impressão que ele sempre foi mau, né? Que ele sempre foi desobediente ou perverso, ou qualquer coisa assim. Mas o início do reinado de Saul, do chamado dele, a forma como aconteceu, é muito bonita a história. E como Deus teve misericórdia e como Deus o capacitou, Deus havia ungido Saul para isso. Tanto é que depois a gente vai ver na história de Davi, que Davi se refere a ele o tempo todo como o ungido do Senhor, ou seja, aquele que Deus separa, aquele que Deus consagra para o exercício de uma função em nome dele, não pode ser tocado. Isso nos ensina muito até os dias de hoje, né? Então, aquele que Deus chamou para ser ungido, quem sou eu para dizer que não é? Ou quem sou eu para insultá-lo, criticá-lo, julgá-lo, ou seja o que for. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia nos dá todo esse caminho sobre honra, sobre unção, sobre obediência. A gente precisa estar muito atento em relação a isso. Então, Saul tem o seu início de uma forma, vamos dizer assim, correta, né? Eu diria até de uma forma gloriosa, porque quando ele realmente assume, né, o seu papel de rei, ele se torna um grande conquistador. Saul começa a ganhar muitas batalhas, ainda há aquele conflito constante com os filisteus, mas eles estão avançando, eles estão guerreando. E a gente vê que desses povos, né, que são estrangeiros, Deus sempre, desde lá do deserto, né, lá ainda sob a liderança de Moisés, Deus já havia dito que não era para fazer pacto com essas pessoas, não era para fazer aliança, nada disso. Não se misturem com eles, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito para vocês, permaneçam firmes nele. Então, toda vez que Deus mandava, exterminem os amalequitas, né, exterminem determinado povo, a ordem de Deus sempre foi muito clara em dizer assim: extermine por completo, não pegue nada, não tome nada dessas pessoas, porque vocês são consagrados, vocês são separados. Acontece que num determinado momento, Saul, ele acredita, né, que ele pode fazer do jeito dele. E eles estavam justamente em combate contra um povo que fazia parte dos amalequitas. E a ordem de Deus tinha sido, através do profeta Samuel: não é para vocês pegarem nada. Boi, vaca, tudo que tiver para matar e exterminar tudo, eu não quero que vocês peguem nada. Mas Saul decide fazer do jeito dele. Saul vai lá e pega uma quantidade de bois, né, para fazer o que ele disse que era para ofertar ao Senhor. E aí vem aquele versículo famoso, né, do primeiro livro de Samuel, que Deus não deseja sacrifícios, holocaustos, o que ele deseja é obediência. A partir desse momento, né, quando Saul toma essa atitude, o coração dele se aparta das coisas de Deus, né? Então ele acredita que fazer do jeito dele é melhor. Ali, Saul está tomando atenção para si, né? Ele está tomando para ele: eu sou o rei, eu posso decidir o que eu quiser, inclusive a maneira como eu vou fazer sacrifícios. E ele sabia muito bem que isso não era da competência dele, muito menos fazer do jeito que ele fez. Então, a gente começa aí a rejeição de Deus por Saul. Mas entenda, né? Por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul rejeitou a Deus primeiro, né? Então, a gente tem que sempre se lembrar disso, que existe
é ação e reação, né? Então, existe, para cada decisão do ser humano, existe uma consequência. Existem consequências boas e existem consequências ruins. Então, com a rejeição de Saul, agora Deus busca um rei segundo o coração dele. Já que é para vocês terem rei, então agora eu quero um rei que seja segundo o meu coração. Nesse ínterim, a gente vai ver também, ainda Saul como rei, ele ainda no seu exercício, Deus vai levantar um jovenzinho chamado Davi. Então Deus fala ao coração de Samuel para ele ir à casa de Jessé, porque lá na casa de Jessé está o rei que vai ser o próximo rei de Israel, um rei escolhido para ser segundo o coração de Deus. E aí Samuel vai até a casa, você já conhece a história, né? Então Samuel vai atrás de quem? Dos bonitões, né? Dos altos, os que tinham boa aparência, mas Davi estava lá no campo, Davi era o caçula da casa e ele era pastor de ovelhas, ele estava no local retirado, ele não estava no local de honra como os demais irmãos dele, né? Então, quando vai passando um por um da casa de Jessé, Deus vai falando para Samuel, não é, até que Deus fala assim, Samuel, você está olhando do jeito que eu não olho. Eu não vejo aparência, eu vejo o coração. E o coração que eu busco está lá no pasto, né? Tá lá entre as ovelhas. Manda buscar esse menino, porque você hoje ainda vai derramar óleo sobre a cabeça dele. E Davi, então, ali no meio da sua casa, no momento ali, até que talvez ele fosse rejeitado, fosse menosprezado, ali é derramado o óleo sobre a sua cabeça e então ele é ungido rei. Mas Davi não é ungido rei para se tornar rei de forma imediata, né? A gente vê que houve aí um preparo de muitos anos até Davi chegar onde ele chegou, e o preparo de Davi, para mim aqui, né, o que o primeiro livro de Samuel muito nos ensina, e depois também ao decorrer do segundo livro, é que o coração que Deus busca é um coração limpo, é um coração íntegro, é um coração livre da ofensa, é um coração livre da mágoa. Davi, né, a gente tem o primeiro episódio, o grande episódio dele, na frente de todas as pessoas, é quando o exército ali está em combate com os filisteus, né, eles estão separados ali por uma espécie de vale, e aí Davi vai, em nome do Senhor, lutar, porque tem um gigante lá dizendo que Israel não tem Deus, né? Cadê o Deus de Israel? E Davi fica enfurecido com aquilo, porque ele era um menino, um rapazinho muito temente a Deus, e ele fala, como assim não tem rei Israel? Pera aí que eu vou te mostrar que tem sim. E Davi vai em nome do Senhor, luta contra Golias apenas com uma funda e uma pedra, né? Derrota aquele gigante, e dali em diante, então, Davi ele começa a fazer parte ali da convivência da família do rei Saul. São muitos acontecimentos, a gente não consegue passar por todos eles, mas aqui ainda dentro do primeiro livro de Samuel é que a gente precisa entender que começa-se então com a morte, né, com a derrota de Golias e com a introdução de Davi ali para fazer parte do convívio da família do rei, né, do rei Saul. A gente vai começar a ver agora uma trajetória de Davi se despontando, se destacando como um grande guerreiro. E Davi realmente se torna um grande guerreiro. E ele consegue agora muitas vitórias, ele conquista não só o coração das pessoas ao seu redor, mas ele conquistou o coração do filho do rei, que seria o seu braço direito. Então a gente vai ver também aqui a amizade que nasce entre Davi e Jonatas. E também as perseguições, né? A constante perseguição de Saul contra Davi. Por que eu falo, né, que o coração de Davi precisava ser testado, precisava ser provado, né? O que você vai ver aí no primeiro livro de Samuel, a perseguição de Saul contra Davi foi injusta de todas as maneiras que você possa imaginar. Então Saul começa a ter ódio, ele começa a criar no coração dele um ódio tão grande contra Davi, porque Davi agora é aclamado, né? Quando ele chega das batalhas, chega das lutas, né? As moças começam a cantar que Saul matou 1.000, matou 10.000, mas Davi matou os seus milhares, né? Então, assim, colocou Davi acima de Saul como um guerreiro melhor, como um guerreiro mais vigoroso,
né? E Davi, a gente tem a impressão, olhando nas escrituras, que ele era muito mais simpático, ele era muito mais dado. E esse ódio de Saul contra Davi, na verdade, foi apenas para trazer ainda mais purificação e limpeza para o coração de Davi. Sabe, irmãos, o que isso nos ensina é que a perseguição, a maledicência contra as nossas vidas, tudo isso, na verdade, vem para nos purificar, para provar a pureza e integridade do nosso coração. O próprio Davi, depois escrevendo, né, vários salmos, ele fala sobre isso: quem habitará na casa de Deus, no lugar santo, né? Quem estará na presença do Senhor, a não ser aqueles que são limpos de mão e puros de coração? E Davi podia falar isso com propriedade, porque em nenhum momento Davi se ofendeu, em nenhum momento Davi ficou magoado contra Saul. Pelo contrário, Davi continuou honrando Saul, servindo a casa de Saul. Nas oportunidades em que ele teve até mesmo, talvez, de ferir Saul, até de matá-lo, Davi deixou bem claro que ele era fiel à sua liderança, ele era fiel ao seu rei. Ele chama Saul de meu pai. Irmãos, é só realmente lendo e indo, se aprofundando na história para entender que coração que Deus deseja de nós, né? Porque assim como Deus desejou de Davi, Ele deseja de mim, Ele deseja de você também, né? Que o nosso coração seja livre da mágoa, seja livre da ofensa. Essa, para mim, é uma das maiores lições que eu aprendo aqui, vendo esses relatos do primeiro livro de Samuel. E por fim, a gente tem a morte de Saul, aí já no finalzinho do primeiro livro, tá? E aí, entrando no segundo livro de Samuel, então, nós veremos o seguinte, né? Agora a gente vê os triunfos de Davi. Saul já morreu, Jonatas também morreu, e vai começar uma nova era, né? Um novo período da monarquia de Israel. Mas entenda que Davi, ele não é de imediato assim, ele não foi lá e disse assim: Deus me ungiu, agora eu vou ser rei. Não, Davi esperou. Quando você tem uma autoridade, quando a autoridade vem de Deus, irmãos, quando é Deus quem concede a nós a liderança, quando é Deus quem concede a nós a posição, não somos nós que reivindicamos isso. Isso é reconhecido. Então o povo reconheceu Davi, falou: este é o ungido do Senhor. Vê, há tantos anos atrás ele tinha sido ungido ali com o profeta Samuel na sua casa, o óleo tinha sido derramado, tantos anos se passaram e agora o povo reconhece essa unção que foi dada a ele. Irmãos, isso é uma lição muito preciosa, muito poderosa para nós. Então o segundo livro de Samuel vai trazer o quê? Os triunfos de Davi, as conquistas de Davi, né? Então do primeiro capítulo até o capítulo 10 a gente tem várias conquistas de Davi. Aqui também nesse período, né, entre o capítulo 1 e o capítulo 10, nós vamos ver também as conquistas políticas de Davi. Qual que foi a primeira conquista política dele? O reino dele sendo consolidado em Hebrom, foi o primeiro local onde ele foi reconhecido como rei, e depois ele é reconhecido em Jerusalém. Então a gente tem agora, vamos dizer assim, a instituição, né, da capital, do local onde tudo ia acontecer agora é Jerusalém. Nós vamos também ver, ainda nesse período, né, desses capítulos, as conquistas espirituais de Davi, né? Então ele não foi só um grande conquistador com o exército, ele não foi só um grande conquistador como político enquanto rei, mas ele também foi um grande, né, ele teve suas conquistas militares também, né? Ele tem muitas conquistas militares, então a gente vai ver que Davi, ele triunfa sobre os seus inimigos, né? Ele estabelece um governo que é justo. Uma das características do reinado de Davi é a justiça, né? Um governo justo. A gente vai também ver as conquistas dele sobre Amon e sobre a Síria, mas também a gente vai ver conquistas espirituais, como a mudança da arca, né? Da onde ela estava agora sendo trazida para o local onde ela ficaria para adoração, e nisso a gente vai ver que tem muitas coisas que acontecem, mas não dá para a gente se aprofundar aqui. A gente vai ver também Deus fazendo uma aliança com Davi, né? Então Deus estabelece essa aliança e fala para Davi que o cetro, né,
o trono jamais se apartará de sua família. E aqui o próprio Deus já está dando a genealogia de Jesus, né? De onde Jesus viria. Então, que seria esse reino eterno? Quem que tem o reino eterno a não ser o nosso Cristo, a não ser o nosso Salvador, que vem da família de Davi? Mas também, você vê, nós estamos aqui, né? Até o capítulo 10 do segundo livro de Samuel, a gente está vendo o auge, né, a ascensão de Davi. Ele saiu agora daquela situação em que ele é perseguido igual um cachorro, né, igual um vira-lata pelo Saul, e agora um grande rei que tem domínio, que tem uma vida espiritual bem estabelecida, militarmente ele é conhecido e reconhecido. Mas a gente vai ver a partir do capítulo 11 o quê? Davi em queda, Davi em transgressão, né? Numa época, a gente vai ver lá a época em que os reis deveriam estar à guerra, deveriam estar, né, lutando junto aos seus exércitos. Davi resolve ficar em Jerusalém, resolve ficar em casa. E ali ele acaba caindo em adultério, né? Então aqui a gente também tem a história de Davi com Batseba e as consequências desse pecado, né? O que o próprio Deus fala através do profeta Natã. Então aí a gente já não tem mais Samuel, já tem um tempo, e agora você tem um novo profeta, que é o profeta Natã, e o profeta Natã vem até Davi para ajudá-lo, né? Para conduzi-lo ao arrependimento. E a grande diferença de Davi e de Saul é que quando Saul foi confrontado com o seu pecado, ele ficou com raivinha, né? Ele ficou nervosinho com isso. E diferentemente Davi, que tem um coração inclinado para as coisas do Senhor, ele se arrepende de imediato, né? Davi não esperou, Davi não foi pensar se ele ia ou não ia se arrepender. Imediatamente ele se arrependeu e ele foi aos pés do Senhor agora para buscar a misericórdia de Deus, né? Porque Deus traz uma sentença muito grave, muito séria devido a esse pecado, não só do primeiro filho, né? Porque Batseba engravida e esse primeiro filho, ele é morto, né? Ele fica doente e não consegue se recuperar, porque Deus disse que ia fazer isso, mas também as consequências para toda a sua família, né? Para as próximas gerações. Então, Davi contou com a misericórdia do Senhor, ele contou com o perdão do Senhor, o Senhor o perdoou de uma forma completa, assim como ele nos perdoa também. Mas, assim como Davi, nós também temos que lidar com as consequências, né? Com aquilo que vem depois dos nossos atos. E a gente vai continuar contando com a misericórdia de Deus para que as consequências sejam minimizadas, né? E Deus é misericordioso de fato para fazer isso com as nossas vidas. E a gente vê aqui também no segundo livro de Samuel o quanto isso trouxe consequências duras, né, para sua família. Além, né, desse problema, né, do pecado pessoal de Davi, né, porque ele não cometeu só adultério, irmãos, tem que, né, você vendo aí a história, ainda no capítulo 11, ele trama uma maneira, porque ele queria muito que Urias, né, que era o marido de Batseba, voltasse da guerra para se deitar junto com a sua mulher, para dizer assim, olha, não fui eu que engravidei ela, foi você. E não dá certo esse plano de Davi, então só resta agora na cabeça de Davi o quê? Mandar matar Urias. Mas ele não podia matar Urias assim, né? Tão a sangue frio. Então ele pede para que Urias seja colocado no fronte de batalha. E claro, ele vem a perecer, ele vem a morrer. Não deixou de ser um assassinato. A gente vai ver também os problemas na casa de Davi, né? Então a gente vê também que Davi, ele era um pai permissivo, ele era um pai que de uma certa forma mimava os seus filhos, ele tinha um pouco de dificuldade no confronto, na disciplina, né? E aí você só lendo vai entender o quanto isso é real, né, na vida de Davi em relação aos seus filhos. Acontece uma situação ali em que uma das filhas é abusada por um outro filho, né, de mães diferentes, mas do mesmo pai. E a que é abusada é irmã, tanto por parte de pai quanto de mãe, de Absalão, né, o irmão dessa moça, de Tamar. E Absalão ali, né, quando ele vê que Davi não tomou a atitude que ele gostaria que fosse tomada em relação ao irmão, que violentou Tamar, Absalão começa ali a criar no seu coração uma resistência em relação ao seu pai, mas principalmente em relação à sua liderança como rei. Então Absalão começa
a tramar no seu coração, nos seus pensamentos, né, na sua mente, uma maneira de um dia se vingar disso. E como é que Absalão começa a tramar isso? Eu vou tomar o reino do meu pai. E mais uma vez o coração de Davi é testado em relação à sua pureza, em relação à sua integridade. Né? Então, por quê? Porque Davi já teve que lidar com isso lá atrás com alguém que ele considerava como pai. Agora ele tem que lidar com isso com seu próprio filho. E muitos fatos acontecem. Leia, né, segundo Samuel, esses capítulos finais para que você possa entender melhor. E o livro finaliza, né, ali com a rebelião de Absalão, mas também com a morte dele, né? Então Absalão é perseguido por Joabe junto com o exército, apesar de deles darem uma ordem que não era para tocar em Absalão, mas eles ignoram essa ordem. Por quê? Porque Absalão, no entendimento dele, assim, merece morrer, ele está rebelado contra o rei. Existe aí, então, por um momento, Davi, ele perde o seu reinado para o próprio filho, né? Mas depois esse reinado é reestabelecido novamente. Aí tem alguns detalhes importantes que depois você lê aí no texto. E o livro do 2 Samuel, então, finaliza com os comentários finais sobre o reino de Davi. Lembrando também, irmãos, que aqui a gente está ali, ele já tem o seu filho Salomão, que é o seu filho com Batseba, o segundo, né, o que vem depois. E Deus já começa a dar instruções também para Davi, porque o desejo de Davi era construir um templo para o Senhor, né? E aí Deus fala assim, não é você quem vai construir, é o seu filho, porque as suas mãos estão sujas de sangue, você é um homem sanguinário, você foi um homem de guerra, e eu quero que o rei que construa aí seja um homem que não mexeu com essa parte, né? Que vai levantar o templo de mãos limpas de sangue. Então, a gente vê também esse preparo. Então, quando a gente agora parte para o livro dos reis, né, que também era um só livro e que foi separado em dois de uma forma, como a gente já viu, né, estratégica, didática. Então, a gente vai ver que o primeiro livro dos reis, ele tá pegando esse finalzinho do reinado de Davi já para introduzir o reino de Salomão, tá? E a gente vai ver que esse primeiro livro, ele abrange mais ou menos um período de 120 anos. E é um período bastante turbulento, porque tudo estava indo muito bem no reinado de Davi. A gente vê no primeiro livro dos reis que também o reinado de Salomão vai muito bem. É claro que ele não se torna rei de uma maneira tão fácil assim, porque um outro filho de Davi deseja ser rei, Adonias. Existe uma conspiração para que Adonias se torne rei, mas essa conspiração não vinga. E aí Davi nomeia Salomão como rei. No capítulo 2 de 1 Reis, a gente tem aí a morte de Davi. E aí você tem a ascensão de Salomão ao trono, né? Então, os primeiros capítulos de 2 Reis, nós estamos vendo o reinado de Salomão. De longe, irmãos, de longe. Salomão foi o rei ele foi o rei mais próspero, mais rico. Não houve reinado como o de Salomão em todos os tempos. O que Deus fez na vida dele, através da vida dele nesse sentido, por causa de um pedido de Salomão, foi extraordinário, né? Porque Salomão, ele pediu uma única coisa para Deus. Ele pediu sabedoria. E aí Deus fala assim, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar muito mais, né? Eu me lembro de criança lendo isso e tentando entender, né? O que está acontecendo ali. Então eu também, como criança, né, eu pedia, Senhor, eu também quero ser sábia, mas eu confesso para vocês, quando eu era criança eu pedia isso com segundas intenções, porque eu tinha lido, né, dessa maneira na Bíblia, e depois, é claro, a gente vai aprendendo, cresce e entende que as coisas não são feitas, a gente não pode fazer nada com Deus na barganha. Salomão realmente foi muito sincero, né, em dizer isso para o Senhor. Então Salomão agora ele tem uma grande obra para fazer, não só como rei, mas também na construção do templo, né? Porque o seu pai Davi, no finalzinho da vida, deixa essas instruções para Salomão de como esse templo deveria ser construído. Davi já tinha arrecadado muita coisa, muito ouro, muita prata, muita madeira, muita pedra preciosa, muito material para a construção do templo. E a gente vai ver também aqui nos primeiros capítulos a dedicação desse templo ao Senhor. Mas também nós vamos ver, né, que Salomão
tomou aí algumas atitudes que ele não deveria ter tomado, como, por exemplo, fazer um casamento com a filha do faraó. Eu acredito, irmãos, quando eu leio, né, esses textos, que foi o início da queda dele. Porque Deus já tinha falado que não era para fazer aliança de casamento com estrangeiros. Essa ordem já vinha lá do deserto. E agora o rei Salomão faz isso. E o declínio dele é tão grande, né, que ele vai se envolvendo com muitas mulheres. E Salomão, ele se perde no meio de tudo isso, porque as suas esposas, que são de outros povos, são de povos pagãos, né? Então agora elas introduzem, né, práticas de sacrifícios, de levantar locais de adoração a outros deuses, ali, gente, entre o povo de Israel, né? E aí muitas pessoas começam a adotar essas práticas ali junto com essas mulheres, incluindo filhos deles, né? Os filhos dele, né? Que com essas mulheres. Nós vamos então ver que no finalzinho, né, do reinado de Salomão, que ele vai levantar o seu filho Roboão para ser o herdeiro do trono, por conta das práticas que o próprio Salomão já vinha, né, tendo, que não eram aprovadas, elas eram rejeitadas pelo próprio Deus, né? E eu creio que Salomão também se arrependeu no final da sua vida, porque a gente vai ver no próximo módulo os livros poéticos, né? E que a gente vai ter ali Eclesiastes, Provérbios, Cantares. A gente vai ver, principalmente em Eclesiastes e no livro de Provérbios, que tem muitos escritos ali também de Salomão no livro de Provérbios, a gente vai ver um homem que adquiriu uma sabedoria ao longo do tempo. E eu acredito ali, principalmente no livro de Eclesiastes, que Salomão, ele também se arrependeu no final da sua vida. Ele entendeu que as suas atitudes, né, a sua conduta foi reprovada pelo Senhor. Quando se finda, né, tá se findando ali o reinado de Salomão e Roboão é levantado como seu sucessor, a gente tem que entender também que muito do que ali Israel conquistou, né, daquele reino tão próspero, ele se tornou próspero a duras penas, porque algumas coisas foram impostas pelo rei Salomão em relação a tributos, em relação a algumas obrigações que o povo tinha em relação ao reino. E Roboão, quando ele se torna rei, ele se torna um rei opressor, ele se torna um rei que diz assim: eu vou fazer pior do que o meu pai fez, porque ele vai, ao invés de ele buscar o conselho dos mais velhos, ele busca o conselho dos mais jovens. Os mais jovens falam assim: bom, se o seu pai foi cruel, seja pior do que ele, para que as pessoas te respeitem, para que as pessoas levem em consideração o seu reinado mais do que levaram do seu pai. E Deus já tinha dito, né, já havia uma profecia que Jeroboão, que não faz parte dessa família real, se tornaria rei de 10 tribos. Então, o que nós vamos ver aqui no segundo livro dos reis é o que nós chamamos de divisão do reino, tá? Perdão, irmãos, eu estava falando o tempo todo como se estivesse falando do segundo livro dos reis, mas eu estava falando de primeiro livro dos reis, tá? Até aqui, até essa história, findando aqui o livro de primeiro reis, me perdoem, eu estava aqui com o segundo reis na cabeça, mas não é isso, eu estava falando até esse momento, né, do primeiro livro de reis. Agora, findando, né, o período do reinado de Salomão, entrando, né, o reinado de Roboão, e Roboão, né, fazendo isso, né, com que o reinado dele fosse um reinado mais opressor, e que havia essa profecia de que Jeroboão se levantaria como rei de 10 tribos de Israel, nós estamos agora partindo para a divisão do reino, tá? Então, irmãos, o que acontece agora no finalzinho do primeiro livro de Reis é um dos acontecimentos históricos mais importantes para Israel, porque vai traçar agora um futuro que não é um futuro bom, não é um futuro legal. Quando Roboão ele se impõe dessa maneira e Jeroboão se levanta em rebelião contra esse reinado, aqui a gente começa a divisão do reino. Então, vamos lá. Roboão, né, ele fica apenas com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e as demais tribos, as outras 10 tribos se aliam, né, elas se filiam ao rei Jeroboão. Irmãos,
Isso é tão triste ver isso acontecendo na história, mas a gente vai ver também que tudo tem um propósito, né? Nada aconteceu sem culminar nos propósitos de Deus também. Então, o que a gente vai começar a ver agora é o reino do sul e o reino do norte. Então, Roboão, ele fica com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e eles ficam na região sul daquele território, por isso é chamado de o reino do sul. E Jeroboão, ele fica com o que a gente chama de reino do norte, porque as outras tribos estão situadas mais ao norte daquela região. Quando a gente agora partir para o segundo livro dos reis, a gente já está partindo para um momento da história, né, em que esses reinos agora eles começam a caminhar de uma maneira separada, né? Então você vai começar a ver na história reis de Judá e reis de Israel, por conta dessa divisão que houve. E a gente já sabe também depois, né, por causa dos profetas, que cada um desses reinos vai ter um destino. Então, antes da gente entrar no segundo livro dos reis, só para a gente poder entender aqui como é que as coisas aconteceram, como é que ficou então depois, né? Quem foram os reis de Judá? Então, quem foram os reis do Reino do Sul após essa divisão da monarquia, né? Então, a gente vai ter aí Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeroboão, Acasias e assim por diante até o rei Zedequias. E aí a gente vai ter os profetas relacionados aos reinos de Judá, que são profetas que vamos dizer assim, se dirigiram exclusivamente a esse reino, que vai Azarias, Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Daniel e Ezequias. Lembrando também que a gente vai ter alguns desses profetas que vão se dirigir aos dois reinos. E aí a gente também vai ter os reis e profetas de Israel, que são os reis e profetas que estão relacionados ao reino do norte, né? Então, começando pelo próprio Jeroboão, Nadab, Baasa, Ela, Zinri, e a gente vai passar aí por outros, como Acabe, Acasias, que são histórias bem conhecidas, Jeú, até Oséias. E os profetas de Israel, então os profetas que estão relacionados ao reino do norte são Aías, Elias, Eliseu, Jonas, Amós e Oséias. Ainda no primeiro livro dos reis, qual é o profeta que a gente vai ver aí em destaque, né? Já no reino de Acabe, nós vamos ver o profeta Elias, né? Então, uma das histórias de profetas mais marcantes do primeiro livro de reis é a história do profeta Elias durante o reinado do rei Acabe. Nós vamos ver também, irmãos, que dos reis de Israel, né, de todos os reis que Israel teve, nenhum foi bom aos olhos do Senhor. E dos reis que Judá teve, apenas 8 foram considerados reis que de alguma forma agradaram o Senhor, incluindo o próprio rei Davi. O que nós vamos ver aqui na história dos reis, né? Então, a gente fazendo agora, né, um esboço aqui rapidinho, né? Um retrospecto ainda dentro de Primeiros Reis, rapidamente. A gente vai ver o reino ainda unido, né? Até o capítulo 9, sob a liderança de Salomão. A partir de Roboão, a gente vai ver o reino já dividido, né? Então, a revolta do reinado de Jeroboão se levantando aí como o reino do norte e a descendência de Davi ficando com o reino do sul, que é o reino de Judá. E ainda dentro do primeiro livro de Reis, qual é a sequência que nós vamos ter aqui dentro desse primeiro livro, né? Então a gente vai ter o reinado de Roboão em Judá, o de Abdias em Judá, o de Asa em Judá, o de Nadab em Israel, o de Baasa em Israel, o de Elá em Israel, o de Zinri em Israel, o de Onri em Israel, Acabe em Israel, Josafá em Judá e Acasias em Israel. Lembrando então que o profeta Elias está dentro desse primeiro período do livro dos reis, né, do primeiro reis, no reinado de Acabe. Agora sim, né, desculpa, entrando no segundo livro dos reis, então tudo que a gente falou até agora, se liga que era primeiro reis, tá? Então agora entrando no segundo livro dos reis, a gente vai ver que é um período que vai abranger, se o primeiro livro abranger um período de mais ou menos 120 anos, o segundo vai abranger um período de cerca de 300 anos. Então, a gente vai pegar agora do reinado de Acasias, né, que estava terminando lá no primeiro livro de Reis, e ele vai
que é o 9º rei de Israel. A gente vai pegar a queda de Israel, que é a dispersão total com o domínio da Assíria sobre o reino de Israel, e a gente vai passar pela deportação de Judá até a Babilônia, né? Então, que o reino de Judá foi deportado para a Babilônia, e terminando com a libertação do rei Joaquim, então no 2º livro de Reis. Então, olha só retomando aqui, Israel teve 19 governantes, todos ruins. Judá foi governada por 20 reis, né? Por 20 regentes, dos quais apenas 8 foram bons. Né? Então, o 2º Reis vai recordar a história dos últimos 10 reis e dos últimos 16 governantes de Judá. Alguns são mencionados de uma forma muito rápida e outros são mencionados com mais riqueza de detalhes por causa dos fatos, né? Do que aconteceu durante esse governo. Então, aqui em 2º Reis, a gente vai ter o final também do ministério de Elias, do profeta Elias, e ele levantando Eliseu como seu sucessor, tá? Então Eliseu, vamos dizer assim, se em 1º Reis a grande figura profética é o profeta Elias, agora a gente vai ter o profeta Eliseu como uma grande figura profética no 2º livro dos Reis, tá? O que eu considero como o cerne do 2º livro dos Reis, que é essa segunda parte da história? É o declínio, né, e a queda de Israel. Veja bem, o que Deus fala a respeito do reino do norte, que ele fala do reino de Israel que ficaram essas 10 tribos, as atitudes foram tão más, né, a conduta desses governantes foram tão ruins, que Deus não, vamos dizer assim, ele não poupou no castigo. Quando o reino de Israel, né, o reino do norte, ele é disperso e ele é tomado pela Síria, a gente vai ver que ele foi feito de uma maneira muito diferente do que aconteceu com o reino de Judá. Por quê? Porque o reino de Israel, ele não foi levado para uma cidade, para um local específico. Esse reino foi disperso, ele foi espalhado por tantas províncias, por tantos lugares. E lembrando que a sua capital era Samaria. A dispersão foi tão grande que a sua capital, ela ficou, vamos dizer assim, ela perdeu a sua identidade de ter sido um dia a capital de um grande reino. Depois a gente vai entender, quando a gente entrar lá no estudo dos evangelhos, né, partindo já para o Novo Testamento, que a gente vai fazer aquele cenário político que a gente sempre faz antes de começar o módulo, né, quando a gente faz a virada de uma época para outra, que a gente vai ver lá Jesus, né, indo para Samaria, e os judeus naquela coisa assim, mas por que ele vai fazer em Samaria, né? Porque eles não se davam como samaritanos. A gente vai entender que a dispersão do reino de Israel tirou a identidade deles, de povo de Deus, diferentemente do reino de Judá. Então Israel nunca mais, né, o reino do norte, ele nunca mais conseguiu se reunir como um só povo. Nunca mais, eles não tiveram condições, né, de se reunirem novamente. Diferente do reino de Judá. Então, no 2º livro de Reis, você vê a queda, né, de Israel, e a gente vê o exílio de Judá para a Babilônia. E havia já uma profecia, já estava certo qual seria esse período. Então, que o povo de Judá, ele ficaria escravo, né? Ele ficaria, vamos dizer assim, subjugado pela Babilônia por 70 anos mais ou menos. E foi exatamente o que aconteceu. Então, o segundo livro de Reis termina, né, ele se finda exatamente com a volta, né, o início, o regresso do povo de Judá para sua capital, que é Jerusalém, né? Então, a gente fazendo aqui um breve resumo, né, um esboço geral do que aconteceu, né, com esses 2 reinos aqui no 2º livro de Reis. Então aqui, ó, até o capítulo 17 de 2º Reis, a gente tem em paralelo, você vai ver tanto o reis de Judá quanto de Israel, mas no capítulo 17 a gente vai ver o cativeiro de Israel para a Síria. E que ali, a partir dali, acabou-se, né? Nunca mais você vai ter notícia daquele reino enquanto reino. Depois você vai ver o reino de Judá, que ele percorre mais uns anos para frente, somente como o reino de Judá. No capítulo 25, a gente vai ver o cativeiro de Judá para a Babilônia.
E no finalzinho é a libertação de Joaquim, que é o último governante, né, de Judá, ainda sob o domínio da Babilônia. E aí, quando a gente entrar nos livros de Esdras, Neemias, nós vamos ver esse regresso, né, do povo, do reino de Judá para sua capital, Jerusalém. Por isso a gente não vai entrar nesse assunto agora. E para finalizar a nossa aula de hoje, que foi muito assunto, né, fiz até confusão entre primeiro e segundo reis de tanta informação, mas eu acredito que você conseguiu captar muito bem o resumo, né, dos 2 livros. A gente tem o livro das Crônicas, né, que originalmente também era um só livro, ele levava um nome diferente, né, depois com a tradução para a Septuaginta e depois com Jerônimo é que ficou determinado que o nome do livro seria Crônicas, tá? Tudo indica, né, que o escritor dos 2 livros, né, que eram um só, tenha sido Esdras, e a gente vai entender lá quando estudar o livro de Esdras porque que provavelmente foi ele o escritor. Primeiro, Esdras ele pega, né, ele é um escriba, mas ele também é considerado um profeta, e ele vai fazer esse resgate das escrituras, o resgate da parte religiosa, da parte espiritual, quando o reino de Judá, né, ele começa a sair do exílio da Babilônia. E também porque a gente vai ver em Crônicas apenas algumas, tanto no primeiro quanto no segundo livro, a gente vai ver só algumas menções de alguns reis de Israel, mas ele é basicamente sobre o reino de Judá. E a gente vai ver também que o primeiro livro, né, o primeiro livro das Crônicas, a gente pode dividir ele aí em 2 partes, né? Então a primeira parte do livro, a gente vai ver até o capítulo 9. Os 9 primeiros capítulos são de genealogias. Aí talvez você pense assim, puxa, mas não é maçante, cansativo você ler genealogias? E ele faz uma genealogia completíssima, que vai de Adão até o retorno para Jerusalém, né? Até esse último momento, que é o retorno do reino de Judá para Jerusalém. Mas entenda que lá, quando a gente for estudar também o Evangelho de Mateus se preocupou com genealogia. E por que é importante? Por que foi importante tanto no livro, né, no primeiro livro das Crônicas, quanto lá no livro de Mateus? Porque, irmãos, se a descendência de Jesus, né, é da tribo de Judá, e a gente falou, inclusive, na nossa aula passada, nossa aula presencial, que o sacrifício de Jesus, né, a vinda dele foi validada. Então, em toda a Escritura ela é validada. E Jesus, enquanto rei, isso precisava ser validado também. Então, para se mostrar, para se provar a genealogia do próprio Cristo, Esdras precisou se preocupar, né, que provavelmente foi ele, mas seja quem for o escritor de Crônicas, se preocupou, inspirado pelo Espírito Santo, a manter ali, então, essa genealogia para mostrar que o Cristo vinha da tribo de Judá, assim como foi prometido para Davi. Depois você tem tantas profecias que que predisseram, né, que assim seria a vinda de Jesus. E depois a segunda parte de 1 Crônicas vai registrar os eventos e realizações do rei Davi. Então, basicamente, o livro de Crônicas traz, o primeiro livro, a genealogia, ele traz um resumão do reino de Davi, que você já viu nos livros de Samuel e no comecinho de 1 Reis, tá bom? E aí, segundo Crônicas, também tem 2 divisões, né? Então, a primeira parte do livro, a primeira seção, os primeiros também, 9 capítulos, vai descrever em linhas gerais o governo do rei Salomão, incluindo ali a construção do templo, a dedicação do templo. É interessante também porque aqui a gente vai ver nessa primeira sessão do segundo livro dos Crônicas algumas direções sobre a adoração no templo, sobre algumas funções que seriam exercidas no templo. E a segunda sessão, que é do capítulo 10 até o 36, vai trazer depois da divisão do reino, então depois que o reino é dividido, em que permanece o reino do sul, e ele vai se concentrar basicamente nisso, e ele discorre de uma forma muito breve sobre o reino do norte, que é o reino de Israel, de uma forma bem ocasional, quando essas histórias se cruzam, tá? Então, Crônicas é basicamente isso, vamos dizer assim, é um resumo
de genealogias do que aconteceu desde lá Adão até aqueles dias. O resumo do reino de Davi e do reino de Salomão com um pouco mais de detalhes, e aí a trajetória principalmente do reino de Judá até o exílio e retorno. Amém, irmãos? Essa foi a nossa super aula de hoje, foi uma aula um pouquinho mais comprida, mais ou menos 1 hora de duração, mas que a gente precisava juntar, né, essas 3 porções, né, eu colocaria desses 3 livros, né, que estão divididos todos eles em 2, para que a gente tivesse uma noção melhor, e que agora a gente vai trabalhar nos próximos módulos, né, nas próximas matérias, eventos que são desse período. Então, quando você for estudar profetas maiores, profetas menores, nós estamos falando desta porção da história. Na próxima aula, então, a gente vai ver sobre Esdras, Neemias e Esther, que também estão aqui relacionados ao pós-exílio, e vai vir muito mais aí pela frente, tá bom? Que Deus abençoe, que você continue se dedicando nos seus estudos e que o Senhor continue falando ao seu coração.